Muito bem, vamos à nossa aula de Sociologia, nosso módulo 3 também, nosso segundo bimestre. Temos em nosso título as bases do pensamento sociológico, certo? Nesse primeiro tópico aí, nós temos aí as análises da sociologia não podem ser fantasiosas nem utópicas. Utopia é o quê? É o que nós não conseguimos, a gente pode até idealizar, mas é o que não consegue acontecer na prática, tá? Então a sociologia, longe disso, né? Nós a vivenciamos diariamente, a gente participa de situações, vivenciamos, seja nos meios de comunicação, na imprensa, nos jornais, situações onde a sociologia está bem presente e nos leva a questionamentos e até uma forma de nós querermos participar dessas problemáticas, certo? Segundo tópico aí, é importante compreender os períodos sociológicos, ou seja, seu papel nas transformações sociais. A sociologia ela passou por vários processos de transformações e não é uma ciência nova, certo? As bases dela, como a gente pode ver no próximo tópico aí, envolvem o Renascimento, envolve o Iluminismo e o positivismo. Coisas que vocês, alunos, já até viram, né, nas aulas de História. Renascimento cultural, ali no século XV e XVI, uma sociedade racionalista, humanista, né? O Iluminismo, o século das luzes, a razão, o homem como centro, esses questionamentos, tá? E o positivismo, que é algo mais, digamos que recente, certo? Então a sociologia é uma ciência que se transformou, sempre houve, assim como na filosofia nós vimos, né, sempre houve a sociologia nas questões sociais envolvidas, para tentar entender esse mundo ao qual nós vivemos, né? Então entender as problemáticas, entender por que isso acontece, algum fato que nos leva a pensarmos, a tentar entender toda essa dinâmica em que o mundo existe, né? Então vamos ver aqui essas bases ao longo das aulas, essas bases sociológicas, o Renascimento, o Iluminismo e o Positivismo. E na sequência do nosso slide aí vamos ver o Renascimento, ou rever, né? Uma coisa que vocês já viram, coisa que vocês já sabem, então fica muito mais fácil de nós aqui trabalharmos, tá? Então esse vai ser o nosso tema aí dessa aula de hoje, as bases do pensamento sociológico. E na sequência, no próximo slide, vamos ver aí o renascimento cultural, ok? Vamos para o nosso próximo slide. Bom, nesse slide nós temos aí o renascimento e o espírito especulativo, né? O renascimento ele surge quando, mais ou menos aí, né? Entre os anos 1300 e 1650. E surge aí nesse finalzinho da Baixa Idade Média, essa transformação que a sociedade europeia estava vivenciando, a sociedade medieval estava vivenciando, o crescimento do comércio, o crescimento das cidades, tá? O Renascimento ele vem com essa ideia de retornar aos ideais racionalistas e humanistas da antiga civilização greco-romana. Então aquelas aspirações gregas, aquelas aspirações romanas, tenta-se resgatar esses ideais há muito tempo aí deixados de lado. O Renascimento ele também foi um modelo de civilização e inspiração. Vários artistas, vários teólogos, vários pensadores vão surgir aí no meio do Renascimento. Podemos citar Leonardo da Vinci, Michelangelo, grandes pintores, inventores que vão surgir nesse período aí do Renascimento cultural. A valorização do ser humano, a questão do humanismo. Os principais valores definidos pelos renascentistas, nós temos o racionalismo, a dignidade do ser humano, o ideal científico e o humanista das artes, tá? Então tudo aquilo que a civilização medieval não valorizava, as sociedades eclesiásticas, né, que não defendiam esse pensamento cultural, já vai ser ao contrário no Renascimento. A valorização, o resgate desse pensamento racional, esse pensamento onde o homem ele está no centro, né? O antropocentrismo em contestação ao teocentrismo, tá? Uma ruptura com a sociedade medieval, isso é óbvio,
O Renascimento ele rompe com o pensamento medieval, tá? É por isso que vai surgir depois aí após o Renascimento, um pouquinho aí, nós temos a Reforma Protestante, porque vai se criticar muito o ideal da igreja, aquilo que ela pregava, tá? Então, essa ruptura com a sociedade medieval, um período de grandes questionamentos, a igreja, os dogmas, a limitação do ser humano, o homem é um ser pensante, então logo ele precisa se autopromover nessa questão toda. E o surgimento da classe burguesa, a burguesia, os burgueses surgem também, né, com o crescimento do comércio. Os burgueses vão patrocinar aí várias obras de artes, literatura, vão ser os grandes defensores, os grandes patrocinadores desse renascimento, tá? Podemos aí citar os mecenas, que foram grandes patrocinadores da arte renascentista, tá? Vamos ver nosso último slide aí, que já vai vir na sequência, tá certo? Bom, é o nosso último slide, né? A reflexão sobre a sociedade influenciou a literatura, a pintura e a filosofia. Como eu falei, os mecenas vão ser um desses patrocinadores, famílias ricas, burguesas da sociedade europeia, que vão patrocinar essas obras, as esculturas, as pinturas, as artes, né? A literatura toda envolvida nessa defesa do Renascimento, para romper com esse pensamento medieval. Não vai se romper de toda forma por completo, tá? Mas houve um grande salto nesse pensamento, né? O ser humano agora ele é colocado no centro do pensamento, dos ideais, uma coisa que a sociedade medieval não valorizava isso, muito pela forma como a igreja ela conduzia as suas doutrinas, os seus princípios, tá? Surgem aí os primeiros escritos sobre a sociedade. Então a sociologia, a gente percebe aí que, podemos aí dizer que aí é o embrião, a gênese do pensamento sociológico. Então o Renascimento, com esses questionamentos, se eu questiono, isso que me faz pensar. Questionar é o quê? Coisa da sociedade. Então isso aí já surge aí, podemos dizer, a ciência sociológica. Mas não é a ciência em si, né, o conhecimento sociológico, mas seria o início disso tudo, tá? E um desses expoentes, nós temos o Nicolau Maquiavel, tá? Nicolau Maquiavel, das suas várias obras, a principal e a mais, assim, que se tem conhecimento e de mais destaque sociológico, nós temos O Príncipe, uma obra que diretamente redigida, feita para os governantes da época, onde deveriam governar para o povo, certo? O monarca, o estadista, não poderia ser nem tão bonzinho, nem tão malzinho, porque isso poderia, se ele for muito bom, seria fácil, né, de ser conquistado o seu poder. Um rei muito ingênuo não é muito legal. Também um rei muito autoritário, seria fácil de ele ser subjugado, seria fácil de ele ter tido seu poder conquistado, certo? Devido às revoluções, às revoltas populares, para que ele pudesse sair do poder. Então a sociologia, ela surge nesse meio todo, né? Nós temos o início da sociologia, depois já na Idade Moderna, que ela vai já ser oficializada como uma ciência. Mas os questionamentos sociológicos são muito bem antes de ela ser oficializada na Idade Moderna, tá? Então essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um abraço e até a próxima, meus queridos. Fiquem com Deus.